Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, eu vou aqui também colocar, né? Amém? Deixa eu só, acho que eu ainda não coloquei aqui. Então, deixa eu ver se eu transmito ela. Bom, tudo bem. Daqui a pouco eu vou conseguir. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que ele está encoberto. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra. Eu peço agora a Deus que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Ó Deus, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço, já te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, quero falar nessa noite, trazer a todos a seguinte mensagem. Deixa eu ver se eu consigo agora sim espelhar aqui. Agora acho que foi. Amém. Então, ministério mãe, ministério mamãe. Amém. Paulo fala sobre o ministério aqui, sobre o evangelho, pregar o evangelho, e eu, fazendo um paralelo a essa palavra do apóstolo Paulo, ensinando aos coríntios sobre o ministério, em Cristo Jesus, eu então trouxe uma mensagem onde, trazendo esses conceitos do apóstolo Paulo a aqueles que então se comprometem com o evangelho e com o ministério da palavra do Senhor, ou seja, se somos de Cristo, todos devem então se comprometer com Cristo e com o próprio ministério cristão. Amém? Ser ministro de Cristo não significa ser pastor, ser missionário e etc, etc. Mas quando então participamos das coisas de Deus, somos ministros de Deus. E então eu trouxe justamente aquilo que o apóstolo Paulo traz como determinada qualificação, digamos assim, para aqueles que estão no ministério, e aquilo que deve ser feito, ou como deve ser colocado aquele que está no ministério do Evangelho de Cristo para o ministério mãe,
ministério mamãe. Será que o ministério, ou será que mãe, de fato é ser ou ter um ministério, então, ter então uma responsabilidade sobre os seus filhos? Claro que sim. Eu já vou adiantando que este ministério, né, mãe, não é exercido por aquela que simplesmente trouxe vida, né, deu à luz a um ser humano, né, a um menino, a uma menina, a uma criança, mas aquela que se colocou neste lugar. Então, já adiantando aqui, significa dizer que mesmo aquela que não trouxe uma criança do seu ventre a este mundo, ela também pode estar neste lugar do ministério mãe, de mãe. Amém? E quantas aí não são mães, né? Avós, mães, tias, mães, né? Irmãs na igreja, mães, né? Porque acolhem e tratam daqueles que poderiam ser, né? Ou muitas vezes até são, né, seus filhos por acolhimento e adoção, né? Não no sentido aí do termo formal, né, da justiça de adotar, mas quantas avós então aí se tornam mães dos seus próprios netos, né, e por aí vai. Então, dito isso, o apóstolo Paulo, eu quero seguir aqui justamente como deve ser este ministério mãe. Todas exercem. Será que você exerce, ou como deve ser de fato exercido esse ministério mãe? Ou seja, é aquela que deseja sim estar nesse lugar. Pode ser ela mãe biológica ou não. Então, o ministério mãe, e aquela que então se coloca neste lugar, ela, eu falo para você, né, não desanime. Mamãe, não desanime. Você que assumiu este ministério, né, você tem a misericórdia como ministério. Não desanime, porque, portanto, capítulo 2, verso 1, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Amém? Então, o que significa isso, né? O apóstolo Paulo, quando ele coloca o ministério como algo da misericórdia, tem tudo a ver com Cristo, porque o Senhor, então, agiu de misericórdia, ou seja, ele sente a dor do outro, ele sente a dor do sofrimento humano e assim os acolhe. E este ministério, o ministério mãe, aquela que assumiu e se colocou neste papel, mesmo tendo hoje os seus filhos já crescidos, os seus filhos já adultos, certamente essa que tem este sentimento de mãe, né, no seu coração, ela se coloca neste lugar de compreensão ou no lugar da dor do outro, dos seus filhos. Amém? Então, este ministério foi pela misericórdia, o ministério do Evangelho foi pela misericórdia de Deus. Também, mamães, saibam, pela misericórdia de Deus e pelo amor de Deus, né? Você se tornou mãe. Então, pela misericórdia, você também, aí, no seu dia a dia, na sua vida, muitas vezes, você sofre nesse lugar de mãe. Amém? Estou falando algo que está fora ou não? Há um sofrimento, mesmo que você não demonstre.
mas no seu coração bate lá fundo. Não desanime, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não desanime. Você tem a misericórdia do Senhor na tua vida. Lembre-se que o Senhor, ele foi trazido a este mundo também através de uma jovem, né, virgem que teve concebida em seu ventre o fruto do Espírito Santo e nasceu então Jesus. Trouxe o seu primeiro filho, porque ela teve outros filhos, né? Leiam a Bíblia, trouxe a este mundo o seu primogênito e também o primogênito de Deus. E ela diz no seu cântico, o Senhor teve misericórdia de mim, teve compaixão, eu sou agraciada de Deus. Amém? Então aquela que desejou ser mãe, e foi, e teve, certamente sabe que foi agraciada por Deus com este dom da vida e este dom e este ministério. Então, não desanime. Amém? Não desanime. Jesus brilha no seu coração. O apóstolo Paulo continua aqui no capítulo 2, versos 5 e 6. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus em face de Cristo. E aí então, pegando o exemplo aqui da própria mãe de Jesus, que acompanhou todo o crescimento do Senhor, até então ele ingressar no ministério, né? Ele aparecer e pregando sobre o reino de Deus, e curando e fazendo tantos milagres, o Senhor brilhou certamente no coração da sua mãe. Amém? Então, Jesus, e aqui o apóstolo Paulo fala que ele brilhou em nossos corações, e a sua luz resplandeceu nas trevas no seu coração. Então, no ministério mãe, você precisa da luz de Jesus no teu coração. Você precisa do brilho do Senhor Jesus no seu coração a cada dia. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na tua vida. Para direcionamento na tua vida. O apóstolo Paulo fala isso. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. E você que é mãe, deve aí se valer do Senhor, deve se valer de Jesus, para que Ele então esteja atuando e agindo na vida dos seus filhos, ou daqueles que você tem como filhos, como tais. Então, a mãe que assumiu este ministério de mãe, de acolhimento, sim, certamente ela tem o brilho de Deus no seu coração, porque ela tem o amor de Deus no seu coração, amém? De acolhimento. No ministério mãe, você deve buscar dessa forma o poder de Deus, amém? Por quê? Porque não há mãe perfeita, ou seja, não há, na verdade, ser humano perfeito, não há filho perfeito, não há mãe perfeita, mas há o amor, amém? E Ele é quem aí
encobre, digamos assim, ou ele que então consegue nos aperfeiçoar, amém? Porque os nossos defeitos vão continuar, mas o amor é aquele que traz o aperfeiçoamento. Eu estou dizendo que a imperfeição humana, ou não há perfeito, tá? E nunca vai haver. Então, o que deve haver é justamente este amor, para que sejam superadas essas imperfeições. Amém? Porque a vida é assim. E para isso, você deve buscar o poder de Deus, né? O poder do amor de Deus. E ele diz no verso 7, desse texto que nós estamos lendo de 2 Coríntios, capítulo 4, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Ele está falando do ministério em Cristo Jesus, e o poder que vem sobre a sua vida para se pregar o Evangelho, vem do amor, do próprio amor de Deus, e da obra de Jesus, o sacrifício do Senhor, o amor do Senhor, que é derramado pelo seu Espírito Santo nos seus corações. Então você, mãe, que está diante do Senhor, que busca o Senhor, saiba que Deus é aquele que repara as arestas, Ele nos faz vaso novo, como vai dizer a sua palavra, lá, através do profeta Jeremias. Ele é o oleiro que transforma os vasos de barro em vasos novos. Amém? Você é um vaso sempre em transformação nas mãos de Deus. Então, não fique enrijecida. Não fique... esteja aberta para as transformações de Deus. Como é isso, pastor? Como eu devo estar aberta com novas visões, ou seja, olhando os dois lados, o seu lado e o lado e o outro lado, principalmente dos seus filhos, das suas filhas. E aqui, como eu estou trazendo uma mensagem sobre mães, é justamente isso. Mas isso serve para todos nós. Então devemos ter e buscar o poder de Deus e uma visão de flexibilidade, onde a visão de transformação precisa estar primeiro em nós. Amém? Porque muitas vezes nós queremos que o outro se transforme. Não, é o outro, mas muitas vezes, na verdade, a transformação precisa vir em você, em primeiro lugar. Eu preciso me transformar em primeiro lugar, e para isso eu preciso do poder de Deus para essa transformação. Amém? E Paulo está dizendo, lembrando que nós somos o quê? Vasos de barro, nós somos frágeis, ilimitados também. Então, você não vai conseguir fazer tudo. Quando você acha muitas vezes que está fazendo algo que, principalmente, e aqui estou falando de mães, as mamães mais novas, jovens como mamães, não jovens de idade, mas mães aí mais recentes, buscam proteger os seus filhos de várias e várias formas, mas é preciso então estar atento, porque talvez esta proteção que você está dando pode, na verdade, incorrer em outras consequências para os seus filhos. Então, é preciso buscar o poder e a iluminação de Deus na sua vida para que você dê àqueles que estão sob o seu ministério de mãe, amém? O melhor amparo, o melhor cuidado. Amém? Mesmo que esses cuidados, esse amparo,
ele talvez não esteja condizendo com aquilo que você pensa ser o melhor. Então é preciso estar atento a isso, buscando o poder de Deus na tua vida. Lembrando que você é vaso de barro. E quando você se coloca como vaso de barro nas mãos de Deus, Deus te transforma e te aperfeiçoa. Amém? Haverá lutas, mas também o transbordar de ações para a glória de Deus. Então, no ministério mãe, sempre há lutas. Sempre haverá lutas. Mas você deve contar com o transbordar das ações para a glória de Deus. Amém? O apóstolo Paulo coloca nos versos 8, 9 e 15: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Há pressões, não é verdade? Este mundo de hoje, para aquelas que desejam com todo ardor serem as melhores mães possíveis para seus filhos, há pressões. Somos pressionados, mas não desanimados. Não desanime. O apóstolo Paulo fala aqui do pregar o evangelho, o ministério do evangelho, mas a posição de mãe é uma posição que realmente há pressões. Mas você, com o poder de Deus, como o apóstolo Paulo fala aqui, pressionado, pressionada, mas não desanimado, não desanimada. Amém? Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então, não se desespere. Sim, haverá momentos de que você ficará perplexa, né? Muitas vezes sem saber o que fazer, mas não desesperado, porque você tem o poder de Deus na tua vida. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Tudo isso é para o bem de vocês. O apóstolo Paulo coloca essas coisas que ele sofre. Amém? Mas ele está falando para os coríntios, para a igreja de Corinto, no qual ele havia fundado em uma das suas viagens. E ele vai dizer, olha, esse sofrimento é para o bem de vocês. E quantas vezes, e aqui eu estou falando agora para os filhos, muitas vezes, principalmente os mais novos, você não entende, né? Sua mãe, mas saiba que muitas vezes o seu sofrimento é para o seu bem, né? O apóstolo Paulo fala aqui das perseguições, de tudo, de todas as lutas, né? Mas certamente aquela que tem um ministério de mãe no seu coração quer o bem e se esforça para e sofre todas essas dificuldades pelo bem dos seus filhos, mesmo depois de adultos, muitas vezes, mesmo sabendo que agora eles se viram, né? Agora ele tem que se virar, né? Vai se virar, né? Mas há no seu coração de mãe aquilo que aperta, né? Porque tem o cuidado para com os seus filhos e deseja que eles transbordem, sim, em ações de graças para a glória de Deus. Amém? Então, ânimo, Deus te renova. Amém? Então, quando você coloca essa máscara assim, ó, Deus renova também, né? Essa máscara. E ele diz então no verso 16 e 17, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia
após dia. E aqui o apóstolo Paulo falando do ministério do Evangelho. Há um desgaste por amor a Cristo, mas o poder de Deus o faz renovar a cada dia, amém? E você, mãe que ama, sim, há um desgaste, muitas vezes um desgaste exterior, né? Às vezes vem as olheiras, né? Mas você é renovada no teu amor em Deus a cada dia, dia após dia. E o apóstolo Paulo coloca: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então o seu movimento de mãe que deseja o melhor para seu filho está produzindo algo para a glória eterna, principalmente se você deseja para com o seu filho, para com a sua filha, ou para com seus filhos e filhas, né? E aqui eu digo, não somente os biológicos, mas aqueles, na verdade, que foram acolhidos, amém? E eu repito, mesmo que você não teve filhos biológicos, quando você acolhe, se coloca nesta posição de mãe, nesse lugar de mãe, você sim exerce esse ministério mãe. E se você deseja produzir para a glória eterna, é quando você deseja transmitir o seu amor, mas o amor que vai além, que é o amor de Deus, o amor em Cristo Jesus. Amém? Porque este amor é o amor que salta para a vida eterna. Aqueles que o desejam, aqueles que o recebem, então e é certamente a mãe que conhece o amor do Senhor em Cristo Jesus deseja para os seus filhos que eles tenham esse amor e que tenham então em Cristo Jesus a vida eterna. Amém? Por isso tenha olhos no futuro. Amém? Creia no Senhor. Verso 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê. Então, se neste momento parece não haver perspectiva, talvez, em seu coração, diante do que você está vendo, em face daqueles que você tem por filhos, por filhas, veja além, amém? Veja com os olhos da fé. E Paulo diz aqui: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então busque na fé em Cristo Jesus, na fé no Senhor, sim, a transformação que Deus pode dar, e crendo naquilo que Deus pode fazer. Os olhos no futuro que o apóstolo Paulo está falando aqui é assim: eu olho para o futuro porque é no poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que crê em Cristo Jesus. Então ele olha e isso faz cada vez mais, ele está andando à frente e pregando o Evangelho, crendo que Deus vai operar com o seu poder. Então, você mãe, nesse lugar de mãe, olhando para o futuro, crendo em Deus que o Senhor pode e vai agir na vida do teu filho, vai agir na vida da tua filha, amém? Mesmo que você não esteja vendo isso agora, mas creia. Quantas mães e testemunhos de mães, avós, mães e etc. Tantas que se colocaram no lugar de mães, que oraram pelos seus filhos, oraram por aqueles que estavam sob a sua responsabilidade neste lugar de filhos e filhas, e receberam a bênção, foram agraciadas com a resposta de Deus, com a salvação destes seus filhos e filhas. Amém? Então, fixe os seus olhos para além do que você está vendo. Creia em Deus, creia no poder dele. Amém? Enquanto a vida, há esperança e há salvação em Deus. Amém? Mãe, continue seu ministério. Mãe,
Busque no Senhor a força. Amém? Coloque no Senhor a sua fé, os seus filhos diante dele, as suas filhas, porque saiba que há limites. Você se coloque sim, sabendo os seus limites. Limites no sentido de que você não dá para fazer tudo, mas quando você faz aquilo que é o necessário, tá? E o mais importante, que é dar este acolhimento e amor de mãe, o restante, Deus vai suprindo, Deus vai suprir. Amém? Confie no Senhor e continue, porque este é um ministério que é bendito diante de Deus. Amém? Quando eu digo ministério, aquelas que se colocaram e se colocam neste lugar de mãe. Estou dizendo isso porque no mundo a gente sabe que muitas não se colocam neste lugar, mas aquelas que se colocam, mesmo sendo mães biológicas, mas não se colocam neste lugar, mas aquelas que colocaram no seu coração este ministério, saibam que são abençoadas por Deus. Vamos orar. Quero orar com você, mamãe, que está conosco. Mamãe, a senhora está aí também? Então tá bom, amém. Então, Deus guarda os corações das mamães. Vamos orar. Quero que as mamães aqui se coloquem de pé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, deu o ministério, ó Pai. Aquelas que não somente geraram filhos e filhas, bem como aquelas que não geraram, Senhor, mas que se colocaram neste lugar de mães. Este ministério, mãe, não é um ministério que é alcançado pelas vias biológicas, mas acima de tudo é alcançado pela via do amor e de se colocar neste lugar de mãe. Então eu peço, Senhor, a tua bênção sobre estas mães que se colocaram e se colocam neste lugar dia após dia, ó Deus, com as suas lutas, ó Deus, com os seus sofrimentos, mas que certamente estão sendo vistas por Ti. Então, Pai, que o Senhor toque nos seus corações, toque nas suas vidas, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor venha com a Tua palavra de conforto, de consolo aos seus corações, que elas tenham, ó Deus, nos seus corações a certeza, ó Pai, daquilo que elas têm feito e daquilo que elas consideram, ó Pai, muitas vezes pelo máximo de suas forças, ó Pai, no limite das suas forças, aquilo que elas fazem por seus filhos e filhas, ó Deus, e que certamente o Senhor está com elas a abençoá-las, ó Deus, e este limite máximo, Pai, quando elas fazem, estão se colocando com o amor, Senhor, diante de Ti, para com seus filhos e filhas, certamente, ó Deus, sim, aí se torna perfeito, porque há um aperfeiçoamento nos corações. As outras coisas podem falhar, porque há falhas, somos humanos, são humanas, ó Deus, mas, Pai, o Senhor aperfeiçoa no Teu amor, então aperfeiçoe no Teu amor a cada mamãe, ó Deus, que ora comigo, que está nesse lugar, que se coloca neste lugar, ó Deus, mesmo aquelas que não oram comigo aqui neste momento, ó Deus, que o Senhor continue a abençoá-las, aquelas que estão no nosso Brasil, ó Deus, que tem este amor nos seus corações, ó Pai, que acolheram, ó Deus, que investem, Senhor,
nos seus filhos e filhas com amor. Muito obrigado, ó Pai. Seja assim com elas, fortaleças, ó Deus, ó Senhor, que a cada dia seja um renovar das suas forças nas suas vidas. Muito obrigado, obrigado pela minha mamãe, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando Dona Ana Maria. Abençoe as demais mães, minha sogra, Dona Júlia, ó Pai. As irmãs aqui conosco, ó Deus, aquelas que estão também orando conosco, ó Pai, certamente, irmã Dirce, e aquelas que se estendem a elas, as suas filhas, os filhos delas, ó Deus, os filhos dos filhos, enfim, que se estenda, ó Pai, a toda a família. Muito obrigado, eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos